trono entendia-se que depois daquele aperto de mãos, veríamos aqui uma espécie de amnistia, uma espécie de liberdade de todos. Estes cidadãos foram presos ao quando das manifestações. Estamos a ver uma atuação da nossa autoridade, onde vão recolhendo mais cidadãos que estão a ser acusados desse tipo legal de crime, no caso de tentativa de golpe de Estado. O que é que podemos esperar face a esta situação? Visto que se esperava que se fossem soltos, já estão presos. Mas estamos a ver que estão a levar a cabo mais processos para mais pessoas. O que significa? Não, o presidente da República não tem essa magistratura, não tem este poder de poder perdoar um processo. E o outro processo, dois processos que nós bem conhecemos, que é perdão de pena e amnistia. São processos da exclusiva competência da Assembleia da República. Não são da exclusiva competência do presidente, são da Assembleia da República. O que faz a Assembleia da República? A Assembleia da República, que é o mais alto órgão legislativo e a maior entidade legislaferante da nação, o que faz? Vê, de acordo com a situação, no âmbito político, o que faz? Faz um projeto de lei e submete a plenário da amnistia, podia dizer, assim como já tivemos em casos passados. Tivemos a amnistia dos nomes da Nacional, tivemos a amnistia do Acordo Geral de Paz. Então, submete aquele projeto de lei ao Parlamento e o Parlamento faz o seguinte: os que já foram condenados vão beneficiar-se de perdão das penas. Os que ainda não foram condenados vão gozar-se da amnistia. Então, até agora, nós, esse ato da Assembleia da República. Aliás, o Venâncio tem o suporte de bancadas. Tem a bancada da Renamo e suporta, tem a bancada do Podemos e suporta, tem a bancada do MDM. Não, até agora, nem o MDM, nem a Renamo, nem o Podemos não submeteram uma proposta de amnistia, porque as bancadas têm iniciativa de lei. Por terem uma iniciativa de lei, não fizeram, não propuseram essa iniciativa de lei a plenária para poder se fazer a amnistia. Então, até agora, os órgãos judiciários não podem parar-se. Os órgãos judiciários não se guiam por compromissos políticos. Órgãos judiciários não obedecem à política. Este país, que está a ser bem governado, tivemos uns 100 dias, melhores 100 dias de governação, vimos bem que o governo é governo, atos políticos são atos políticos. Então, os órgãos judiciários não vão parar. Agora, nisto pode ser um alerta. O que pode acontecer? O Venâncio pode fazer uma carta, pode pedir favor ao presidente, fazer uma carta, sentar com o presidente, como qualquer cidadão, dizer que não, estou a pedir, com todo respeito, eu respeito como chefe do Estado, estou a pedir para pelo menos conversar com o seu governo para criar uma iniciativa de lei, porque não é o governo que aprova a amnistia, não é decreto-lei, tem que ser uma lei. Então, ele pode pedir ao presidente para que o governo, sabiamente liderado, o governo mais competente, para o governo competentíssimo, fazer uma iniciativa de lei, uma proposta de lei da Assembleia da República, para que a Assembleia da República possa aprovar essa amnistia. O Venâncio pode fazer isso, mas até agora não tem. Então, parte diálogo, não. Teremos que ter órgãos de administração da justiça, o que os populistas, analistas políticos, defensores do querem induzir ao erro, que aquela sentada iria acabar com atos judiciais. Não é verdade, não. Atos judiciais têm sua forma de termo, ou os juízes vão ter que absolver, ou o Ministério Público vai ter que abster. Uma coisa, e atenção, Massango, a lei da amnistia, quer lei de perdão de pena, assim como o decreto presidencial que considera indulto, não exime aos cidadãos lesados exigir a reparação civil dos seus danos. Por exemplo, aqueles que perderam carros, aqueles que foram danificados vidros, aqueles que perderam casas, aquelas estradas, todos aqueles atos podem exigir, meter um processo autônomo no Tribunal Civil, numa jurisdição civil, e exigir ao Venâncio o pagamento de perdas de danos.
Uma coisa é perdão de penas, uma coisa é amnistia, porque a amnistia equivale à amnésia. O Estado esquece absolutamente e tudo volta ao normal, o cadastro criminal apaga-se. Mas os lesados da reparação civil devem exigir os seus direitos. Isso não existe. Então, quanto a isso, temos que esquecer e dizer àqueles analistas que não pararem de enganar o povo, pararem de induzir ao povo hermenêuticas. Luiz Roberto, só para terminar mesmo. Está a dizer que o Estado pode dar aqui amnistia, mas pode haver uma ação que viu seu estabelecimento vandalizado, viu sua viatura destruída, que pode submeter uma queixa contra Venâncio Mondlane para ser responsabilizado? Pode. Pode-se meter uma queixa contra Venâncio Mondlane e toda a companhia limitada de agitadores. Todos os agitadores, Diniz Tivani, Wilker, Quitéria Guiringani, todos podem ser responsabilizados porque eles, de uma ou outra forma, têm a ver com isso. Então, a amnistia não extingue o direito de reparação civil. Então, podem, até mesmo assim que o processo está a ocorrer, todos lesados, vimos muitos jovens com viaturas carbonizadas, famílias que perderam seus familiares, podem muito bem exigir reparação civil ao Venâncio Mondlane e a sua companhia. Considerações finais. Em jeito de considerações finais, Moçango, quero agradecer a ti pelo convite e agradecer ao povo moçambicano por estar unido e a respeitar ao nosso presidente Daniel Chapo nesses 100 dias e por terem demonstrado uma consolidação da unidade nacional e continuarmos unidos, focados, não podemos deixar-nos autônomos e independentes. Então, eles julgam, naquele primeiro interrogatório, tem várias opções. A primeira opção, que é de regra, é dar liberdade provisória mediante termo de residência. Caso contrário, eles podem atribuir uma caução de acordo com as condições econômicas. Porque muitas das pessoas só discutem como que dá caução de cidadão. Segundo o magistrado judicial, achou que as condições econômicas do cidadão poderiam até suportar 20 mil. Ou poderia dar uma prisão preventiva. Ou, em outros casos, poderia aplicar uma prisão domiciliária. Mas, neste caso, como os juízes moçambicanos estão em obediência ao sacrosanto princípio de separação de poderes e para demonstrar, a desconstruir aquela narrativa que tentaram construir que era um preso político, na verdade não se tratava de um preso político, é um cidadão que tem indício, que há indícios fortes de ter praticado ou de ter engendrado aquela saga maléfica na qual é imputado. Por isso que o juiz da instrução validou a prisão e lhe deu a caução. Então, até agora, parece que tudo indica que houve justiça, quer a detenção, quer a atuação de juiz, foi tudo na base do princípio da separação de poderes e o princípio da legalidade. Quer outros que ainda vão ser chamados, até o jovem Unai Kambuma, ninguém foi responsabilizado. O que está a acontecer? O Ministério Público, quando está a dirigir a sua instrução, faz o seguinte: quando está a dirigir a sua instrução, o que faz o Ministério Público? Vê elementos para poder promover a prisão preventiva. O Vitano oferecia perigo. Por que eu digo que o Vitano oferecia perigo? O Vitano foi um bandido armado. É um bandido armado porque Vitano era guarda-costa do Jacama e Vitano fez parte da guerra de destruição do país, guerra de 16 anos, guerra de desestabilização da pátria. O Vitano. Então, e depois, tendo em conta o passado recente, que ele esteve aliado com o Nhongo, esteve detido, já ficou detido, é verdade que, por força da Constituição, foi amnistiado, houve perdão absoluto, né? Houve perdão absoluto. É outro assunto, depois temos que falar. Parece haver confusão entre indulto e amnistia e perdão de pena, mas depois vamos de falar. Desculpa, Massango. Foi amnistiado e nessa amnistia, nesse assunto, ele voltou a apresentar ameaças. O Ministério Público viu que estavam reunidos elementos que era perigo de continuidade da atividade criminosa, perigo de fuga, todos os requisitos para que a prisão preventiva fosse decretada. Decretou-se. Por isso que também nem teve a liberdade provisória, porque
é uma pessoa já conhecida, é um bandido conhecido nos meandros públicos, nem devia fazer parte da política, porque é um bandido conhecido. Depois tivemos aquela senhora, mandatária financeira. Tem outros motivos que estão de financiamento. Ela até oferecia perigo porque estava a financiar os atos banditescos. Ela que mandava dinheiro aos Naparamas, mandava dinheiro a esses grupos que iam para a rua, comprava bebidas, aliciava jovens com bebidas. Ela fazia isto. A financeira do Venâncio Mondlane é que financiava na Paramas. Exatamente. Então, temos o Venâncio. Até agora, o Venâncio, é por isso que foi imposto aquela medida. Quando ele voltou, o Venâncio, foi ouvido. O Ministério Público não quis promover, por questões de respeito e humanismo. O Ministério Público, no lugar de promover uma detenção, impôs-lhe um termo de identidade de residência. Se for a ver, as obrigações que tem o Venâncio e as obrigações que tem o Justino são as mesmas, apenas a diferença é que o Justino pagou. Por que não respeitaram o Justino, então? Respeitaram o Justino. Só que, tendo em conta que o Justino poderia, tendo em conta que já tinham ouvido o Venâncio mandatária, se eles tivessem solicitado o Justino sem detenção, o Justino poderia fugir, oferecia perigo de fuga, porque nós conhecemos todo o pessoal ligado ao Venâncio. É um expert em matéria de fuga e invenção. Poderiam fugir, poderiam deturpar. Então, houve necessidade de deter para lhe ouvir e lhe soltar. Não há dualidade de critério. É por isso que, até agora, a tendência de alguns colegas juristas tentam esforçar, quando eles, no fundo, sabem que a lei não foi atropelada, a lei foi respeitada, não há nenhuma dualidade de critérios. Então, até agora, é tudo legal. Qual é o futuro do Justino neste exato momento, no seu ponto de vista? Como dizia que há elementos nessa perspectiva, qual é o futuro do Justino se for, de facto, julgado? Há a possibilidade de ser condenado? Há a possibilidade de ser aqui absorvido como tal? Qual é o futuro? Antes de tudo, ele é presumível inocente. Okay. Ele é presumível inocente. A única coisa que eu digo que o futuro dele é que ele respeita aquelas medidas impostas pela juíza da instrução criminal, doutora Ivete, sob pena de poder poder-se quebrar aquela caução, que ali poderá ficar em prisão preventiva. Agora, ele é presumível inocente e o princípio da presunção de inocência decorre do princípio da liberdade, que é um princípio amplo, é um direito humano que está para todos os homens e os homens nascem livres. Então, ele não tem nenhum problema. Agora, o que tem que acontecer? Cabe ao Estado, o Ministério Público, não cabe ao Justino provar a sua inocência, Massango, está a perceber? Está a perceber bem? Uhum. Cabe ao Ministério Público provar a culpa daqueles cidadãos, começando com o Venâncio, com o bandido Vitano, com a mandatária financeira, até o Justino. Cabe ao Ministério Público demonstrar. Demonstrar não é só acusar, é com A mais B, trazer elementos irrefutáveis, não presunções, porque estamos a falar de matéria ligada ao processo penal. Processo penal requer verdade material, não formal. Processo penal não admite provas por indução ou provas imaginárias. Não, devem ser provas materiais concretas. Dizer que não, Roberto roubou, eu tenho que demonstrar com A mais B que Roberto roubou. Não porque Roberto passou de uma casa e às zero desapareceu alguma coisa. Não é isso, não. O processo penal não diz isso. Tem que demonstrar ou apanhar o tal indivíduo, encontrar o tal indivíduo com um objeto de crime, no mínimo, ou alguma coisa. Ou, porventura, se fala-se de agitação, de incitação à violência, no mínimo ele tenha feito uma publicação, uma mensagem, ou foi um telefonema, ou foi apanhado. Isso são os elementos. Se existir isso, o tribunal poderá condená-los. E as penas variam de 12 a 8 anos. Claro, temos várias categorias. Eu acredito que nem todo mundo que precisa ser detido, Massango, é autor, nem moral, nem material. Temos cúmplices e outras figuras. Outros poderão ser absolvidos pelo tribunal. Assim, o Ministério Público poderá abster-se de acusar. Por isso que, neste momento, o Justino, o Venâncio,
como qualquer outro. Eles são presumidos inocentes, podem continuar a gozar das suas vidas normalmente, porque não tem nenhuma condenação. Mas o que eles devem fazer apenas é respeitar as obrigações impostas, respeitar sempre que forem assinarem sempre que forem solicitados, não devem abusar das ações da justiça. Isso é um facto. Agora, cabe ao Ministério Público demonstrar com A mais B que eles cometeram. Isso é um facto do Estado, não deles. Muita gente tenta dizer, não é acusação. Não são eles que devem apresentar a sua culpa. É o Ministério Público que tem que elidir essa presunção. Essa presunção que existe. Porque aquela aí chama-se a presunção de inocência. É uma presunção iuris tantum, não é iure de iure. É uma presunção ilidível, que pode ser ilidível a qualquer momento. Então, cabe ao Estado elidir a presunção.